Flamengo, Filipe Luiz faz cobrança geral ao elenco, fim da linha de vez para Gabigol e Mateuzinho provocando o Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, achando o sininho, deixou o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunedro. Vamos às notícias do Flamengo. Todo mundo puto, todo mundo chateado, todo mundo aí, né, garotada que vai para a escola, ou então mais jovem aí que vai para a faculdade, pessoal que vai trabalhar vai ser zoado, vai ser gastado, porque esse time do Flamengo, esse catado do Flamengo, fez o favor de fazer o que fez ontem, 2-0 para cima da equipe do Flamengo Fluminense. Lanterna não, zona do rebaixamento, o Flamengo foi lá e perdeu. Aliás, a primeira derrota de Filipe Luiz como técnico do Flamengo, né? Tá aí, né? Ganhou as duas primeiras, venceu o Corinthians, venceu o Bahia fora de casa e acabou perdendo para o Fluminense dentro de casa. Agora, o Flamengo fica mais longe da briga do título brasileiro. Aliás, não se fala mais nisso aqui no canal, não se fala mais nisso, esquece. O Botafogo vai vencer o Criciúma dentro de casa, a não ser que aconteça uma coisa assim absurda, jogando no Maracanã, entendeu? O Flamengo tem que prestar atenção, é na vaga direta para Libertadores, porque o Flamengo tem 51 pontos, o São Paulo tem 50, né? É bem verdade que o Flamengo tem um jogo a menos, mas eu não quero mais essa desculpa. Tem jogo a menos, tem jogo a menos. Esse jogo a menos, meu amigo, é contra o Internacional em Porto Alegre, no Beira-Rio. O Flamengo vai lá e vai vencer o Internacional em Porto Alegre? Ou pelo menos empatar, trazer um pontinho fora de casa? Vai! Porque, jogamento, Pedro. Não, mas o jogamento... mas o jogamento... Cara, todo puto. Ainda bem que já tem esse jogo aí dia 30 de outubro. Cara, que é um negócio impressionante. Agora, o que é mais impressionante e o que eu queria saber, por que o Flamengo fretou um jatinho particular para trazer Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Plata, se o De La Cruz sequer foi relacionado para o jogo, se o De Arrascaeta entrou na metade do segundo tempo, se o Varela não jogou e se o Plata entrou mais para o final do segundo tempo. Por que foi fretado esse jatinho? O John Arias do Fluminense, que fez o gol do Fluminense, que foi decisivo na vitória do Fluminense, né? O Fluminense não fretou o jatinho pro John Arias. O John Arias voltou em voo de carreira da Colômbia, tá? Jogou na Colômbia, aliás, não só na Colômbia, mas em Barranquilha, que é lá em cima, pesquisa no mapa aí onde é Barranquilha, é lá em cima do mapa, uma viagem de 6 horas e meia até chegar à cidade do Rio de Janeiro e jogou. O Pulgar, que estava no mesmo jogo, sequer foi relacionado. O De La Cruz, que voltou de jatinho particular a 2 horas e 40 do Rio de Janeiro, né? Em Montevidéu, foi em Montevidéu, né? Que o Uruguai jogou, deve ter sido, mas foi no Uruguai. Sequer foi relacionado. Eu queria que me explicasse isso. Pedrão, mas aí é a prioridade pro jogo contra o Corinthians. Beleza, meus amigos. Mas se cai pro Corinthians, e aí? Como é que vai ficar a nossa situação? A briga vai ser de novo, mais um ano pela Libertadores. E outra coisa, se era pra segurar, se não era pra jogar contra o Fluminense, pra que fretou jatinho? Sendo que o jogador do Fluminense voltou em voo de carreira, 6 horas e meia de voo, entrou em campo. Não estou dizendo que seria diferente se o De La Cruz tivesse, até nem acho que seria. Os jogadores do Flamengo estavam cagando pro jogo, time completamente desmobilizado, modo banana do Flamengo, né? Filipe Luiz tem a digital dele também, mas é bem menor que a dos jogadores. Por que fretou, rapaz? O que acontece com o De La Cruz? Que nunca tá bom. O que acontece com o De Arrascaeta, que nitidamente você vê que dentro de campo ele tem uma condição física inferior aos seus companheiros e aos seus adversários também.
Isso precisa ser contestado, gente. No mínimo questionado. Como é que o cara que volta de uma viagem de 6 horas e meia da Colômbia e jogou lá, joga aqui e faz gol, e o nosso nem relacionado pro jogo numa viagem menor e nem jogou o tempo todo? Qual que é a resposta para isso? Qual que é a resposta para uma atuação tão abaixo do seu Ayrton Lucas? Qual que é a resposta para uma atuação tão abaixo pro Alcaraz, a contratação mais cara da história do Flamengo, de toda a história? 120 milhões de reais, meus amigos e minhas amigas. O que é o Gabigol no Flamengo hoje? Agora eu vou falar o que é o Gabigol. O Gabigol não faz nada. Aí o pessoal vai falar que eu sou anti-Gabigol, vai falar que eu fui aquilo. Ficou mais impedimento do que deu finalização no gol, gente. O Gabriel não deu um chute na direção do gol. Ele ficou 1 ou 2 vezes em impedimento. Impedimentos patéticos, ridículos, que dá para prestar atenção e não ficar em impedimento. Me explica um negócio desse. O melhor em campo do Flamengo foi o Rossi. Aliás, nem sei, né? Acho até que o chute do Arias dava pro Rossi ter defendido, né? Aquela bola do Arias, na minha concepção, um grandíssimo goleiro. O gol do Lima não dá, mas o do Arias dava para ele ter defendido. Mas já defendeu o pênalti, coisa e tal. Mas o Wesley, depois de ter boas atuações, foi bem abaixo. Fabrício Bruno, então, nem se fala. Felipe Luiz, não cometa essa burrada de tirar o Léo Ortiz da zaga, Felipe. Mantenha o Léo Ortiz na zaga. O Léo Ortiz é zagueiro. O Léo Ortiz, o Felipe Luiz deu justificativa dizendo que queria melhorar a construção do time do Flamengo com ele ali. Mas deixa ele começar construindo lá da zaga. O melhor zagueiro que o Flamengo tem hoje se chama Leonardo Ortiz. É o Léo Ortiz. Léo Pereira, terrível. Horroroso. Chegou atrasado no treino ainda. Chegou atrasado no treino. Tá podendo. Tá jogando muito. Tá jogando muito, Léo Pereira. Ayrton Lucas nem se fala. Alexandre não vou nem avaliar. Entrou ali no segundo tempo. Léo Ortiz não jogou tanto. Não é a posição, não é a dele. Não é. Ah, mas ele já jogou bem. Não é a dele. O cara é zagueiro. Plata, não vou nem falar. Alan, mesmo de sempre. Terrível. Nem fazer falta para fazer no meio de campo faz. Alcaraz horroroso. 20 milhões de euros, gente. O Flamengo pagou no Alcaraz. Foi até bem no último jogo contra o Bahia aí, entrou bem, fez gol de pênalti, mas tem que melhorar muito. Arrascaeta, nota 3, terrível. Gabigol, nota 0. Nota 0 pro seu Gabigol. Lohan não dá pra falar. Bruno Henrique, terrível. Michael, terrível. Cara, assim, todo mundo foi terrível. O Rossi, que pra mim dava pra ter pegado a bola do Arias, tem a nota um pouquinho mais alta porque defendeu o pênalti. Aliás, o Ganso, ele gosta de perder pênalti contra o Flamengo jogando no Maracanã. Eu lembrei logo daqueles 2 pênaltis que ele perdeu jogando pelo Santos em 2009, né? Que o Bruno defendeu. E perdeu ontem de novo, mas acabou participando da jogada do gol ali do Fluminense. Beleza? Vamos lá. Ó, e o Corinthians goleou, hein? O Corinthians meteu um sonoro 5-2 para cima do Atlético Paranaense. O pessoal do Corinthians já está provocando o Flamengo, aliás, ex-Flamengo, a gente vai comentar sobre isso. Bem, tudo certo, faz parte do jogo. Mas os caras estão confiantes, hein? O Flamengo precisa, meu amigo. E outra coisa, que é impressionante, a quantidade de vezes que o Flamengo volta de data FIFA e joga mal. Acho que foi 1 ou 2 vezes só que o Flamengo voltou e jogou bem. As outras vezes, a gente pensa o contrário, né? Ah, não, porque vai ter a data FIFA, vai ter os treinamentos, vai ter tudo bem, que o Flamengo estava desfalcado. O que eu gostei do Felipe Luiz na coletiva é que em nenhum momento ele deu desculpa de desfalcado. Em nenhum momento ele citou isso. Já acho bom. Não ficar dando desculpa. Assumiu a responsa, falou, a responsabilidade é minha. Agora, tem que corrigir. Tem que corrigir. E os problemas das finalizações, por mais que tenha treinado no período da FIFA, persistem. O Flamengo continua perdendo uma profusão de gols. No primeiro tempo. No segundo, não. No primeiro tempo, o Flamengo foi uma equipe mais organizada,
criou boas oportunidades, aquele pênalti para mim foi inexistente e era pro Flamengo ter saído pelo menos com 1-0, mas o time não faz gol. O time não faz gol. E aí cai o erro de planejamento da diretoria do Flamengo, que perdeu o Pedro e não foram no mercado atrás de um centroavante. Tinha que ter contratado um centroavante no mercado. Erro crasso da diretoria do Flamengo. Não ter contratado o raio de centroavante. Tem que contratar centroavante. Onde já se viu. Gabigol tá mal, Gabigol não faz gol. Aliás, mais um tabu negativo que o Flamengo de 2024 conseguiu quebrar é que depois de 8 clássicos contra o Fluminense venceu o Flamengo. Depois de 8 jogos, o Fluminense venceu o Flamengo. Depois de 2 anos, né? A última vez que o Fluminense tinha vencido o Flamengo foi no Carioca lá, daquele 4-1 lá. Foi a última vez que o Fluminense conseguiu vencer o Flamengo. Aliás, o Flamengo no segundo turno não venceu nenhum clássico. Nenhum. O Flamengo conseguiu tomar de 4-1 pro Botafogo, empatou em 1-1 com o Vasco e perdeu por 2-0 da equipe do Fluminense. Flamengo terrível em clássicos nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Terrível, um horror. Aliás, o horror são as campanhas do Flamengo em Campeonato Brasileiro. 4º ano consecutivo que o Flamengo sequer briga pelo título brasileiro. A última vez que o Flamengo venceu foi em 2020. 21 foi uma bosta o brasileiro do Flamengo. 22 foi outra bosta também. Focou nas Copas, pelo menos ganhou as Copas. 23 foi uma bosta. E 24 uma bosta. Por que é? Esse elenco do Flamengo bilionário ficar em 4º colocado, 3º colocado, que seja direto para Libertadores, é um resultado de bosta. É isso aí. É isso aí. E não prioriza o campeonato mais importante, que é o brasileiro. Fica apostando ficha em Copa, agora nós estamos na mão da Copa. Nós estamos com 1-0, vamos jogar fora de casa e se a gente perder, acabou a temporada. Com expectativa de título, né? Porque ainda tem que correr atrás da Libertadores, porque senão também pode esquecer Libertadores. Pode ficar com a pré-Libertadores. O pessoal tá achando que a gente tá aqui brincando. Pode ter isso, o ano do Flamengo para começar lá em fevereiro. Tendo que jogar contra o San Antônio Bulu da Bolívia, na pré-Libertadores. E depois tendo que jogar contra o Oriente Petroleiro, também da Bolívia. Hã? Uma vergonha, gente. Uma vergonha. Não entendi porque que o Felipe Luiz sacou o Léo Ortiz do jogo, mas tudo bem, também não vou ficar descendo a lenha. Dos males o menor, a atuação do Felipe Luiz. Time completamente desmobilizado em campo. Você via isso na cara dos atletas do Flamengo. O presidente do Flamengo, né, criou tá aqui, ó. O presidente Rodolfo Landim fez um perfil no Instagram. Na descrição disse que faz parte da gestão mais profissional da história do Flamengo. Mas trancou o comentário. Não pode criticar ele. Você, se tentar criticar o Landim, lá na conta que ele criou, não dá, porque ele trancou o comentário. Ou seja, não aceita, né? Ainda bota lá, ainda tem um ego assim inflado, a gestão mais profissional da história do Flamengo. Que o departamento de futebol, pelo menos, quem manda é o amador. Não é profissional. É amador. Que tá brincando ali de futebol manager. E que de vez em quando vence porque, meu amigo, a folha salarial é muito alta. Pra mim é isso. E ponto. E eu não quero saber, porque eu tô puto nessa merda. Tem um vizinho tricolor aí me gastando pra cacete. Entendeu? Outra coisa. Ah, não, já falei. Arrascaeta já falei. Vamos lá. Bruno Henrique, ó, tá fora. Bruno Henrique tá fora do próximo jogo. Levou o 3º cartão amarelo. Não joga contra o Juventude. A Juventude, né? O próximo jogo do Brasileiro. O Flamengo joga no Brasileirão. Depois só joga no outro domingo, no outro sábado, alguma coisa assim, porque fez o papelão de cair pro Peñarol. Então eu, você, tu, nós, vós e todo mundo vamos ter a satisfação de ver o Botafogo massacrar o Peñarol do sofá. É isso que a gente vai fazer. Ver o Botafogo passar para a final da Libertadores do sofá. Nem oportunidade de jogar com o Botafogo a gente vai ter. É até melhor que não, porque ia passar uma vergonha danada.
Do jeito que o Botafogo tá jogando bem, o Flamengo jogando essa pinda aí, braba aí, é tomar uma pancada. Apesar que o Botafogo é pipoqueiro para Flamengo, né? Chega na hora H, de repente até perde ali, não sei. Flamengo homenageou o Gabigol pelos 300 jogos, mas nos últimos 50 ele não jogou nada, não apareceu em campo. Aliás, ele aparece só pro seu Bandeira, né? Hoje em dia, né, o Bandeirinha tem menos trabalho ali, então pro Bandeira não ficar desempregado, eles vão lá e botam o Gabigol em campo, porque aí o Bandeira, é tão claro o impedimento que o Gabigol está impedido, que o Bandeira levanta na hora. Então ele continua com a função, né? Porque o Bandeira tem essa história agora, né? De esperar o lance correr. Com o Gabriel, não. O Gabriel, você já vê na cara, tá impedido, ele levanta a bandeira. Então assim ele mantém o emprego dos bandeirinhas do Brasil e mundo afora aí. Os bandeirinhas gostam demais de bandeirar no jogo que o Gabriel tá. Faça-me um favor, né, gente? Terrível, né? 4 jogos seguidos como titular. Teve a tal minutagem, lembra? Ah, porque não tem minutagem. Ah, porque não joga. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Deu a oportunidade, se esforça. A gente vê que ele se esforça em campo, que ele se entrega, mas não vai, velho. Não vai. Parece fora de rotação. Você vê o adversário tá na rotação superior que a dele, cara. É impressionante. Léo Ortiz vê brasileiro distante para o Flamengo e pede foco no jogo contra o Corinthians. E o Léo Ortiz falou o seguinte: lógico que não é bom, a gente ressaltou a importância de vencer para dar confiança para domingo. Agora é juntar os cacos, ver o que a gente errou e o que a gente acertou e focar domingo, que tem uma grande decisão para a gente tentar sair com a classificação. É difícil, é distante, mas a gente tem que jogar jogo a jogo. Agora a gente tem que focar na Copa do Brasil, que tem decisão domingo. Depois, pensando jogo a jogo, buscando vitória a cada jogo, esquece, brasileiro. É porque o Léo não vai falar isso na entrevista ali, coisa e tal, para não ficar chato. Não, torcida depois vai reclamar. Mas já era, gente. Esquece o Campeonato Brasileiro. Eu tinha até uma fagulhinhazinha de esperança, mas depois disso aí, sinceramente. Felipe Luiz foi para a entrevista coletiva e falou: sempre é ruim perder. Obviamente eu sabia que viria a coletiva com resultado negativo em algum momento. Triste que tenha sido num clássico e às vésperas da semifinal da Copa do Brasil. Duro, mas o futebol te brinda com oportunidades a cada semana para se superar e recuperar a confiança. Temos que limpar a cabeça o antes possível para preparar bem para esse jogo domingo, que é vital, afirmou o Felipe Luiz, galera. Falou aí sobre o jogo contra o Corinthians, falou que estava pensando apenas no Fluminense, falou sobre Gabigol também, sobre os impedimentos do Gabigol, e ele falou: primeiramente, o que eu mais peço pro Gabi é o posicionamento dele, que ele se posicione de um jeito onde seja produtivo, que ele possa conseguir atacar bem os espaços, que é o que ele faz de melhor. Obviamente que cair no impedimento é uma leitura, um time que às vezes ele não tá tendo. Mas para mim, menos pior é às vezes ele ficar impedido do que vir buscar a bola no pé, como vi ele fazer em anos anteriores. Que ele sai esporadicamente, ok. Mas o mais importante é que ele guarde a posição dele e que ele entenda os movimentos que ele tem que fazer. Ele não quer Gabigol, eu também acho isso. Não tem que ficar indo lá no meio do campo, puxando bola, entendeu? Tem que jogar lá perto do gol para tentar sair esse gol, né? Que esse gol não sai nunca. Impressionante. Mateuzinho, após o jogo do Corinthians ontem contra o Atlético Paranaense, falou: posso dar um recado para eles. Vai ser um clima hostil aqui na Neoquímica. Tá, vai ser hostil, beleza, o torcedor vai cantar, vão xingar, mas, gente, entenda, isso não vai adiantar de nada se o Flamengo jogar bem. O Corinthians tem 5 vitórias em cima do Flamengo na Neoquímica e o Flamengo tem 5 vitórias em cima do Corinthians na Neoquímica. Né? Então, é jogar como Flamengo. E contra o Fluminense, o Flamengo não foi Flamengo. E teve cobrança, muita cobrança por parte do Felipe Luiz, para que mude, apesar do time ser diferente, esse tipo de postura para o jogo na Neoquímica. Vamos estar lá, vamos fazer a cobertura. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona a notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações de Brunegras.